pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros, neuropsicopedagoga, consultora educacional e hoje nós vamos falar um pouco sobre neurodesenvolvimento. Pois é um assunto que engloba tanto a primeira infância, toda a parte da infância, a juventude e a parte geriátrica também dos idosos. Com a minha atual experiência em ambiente clínico, tenho percebido que algumas pessoas não têm muita noção sobre o neurodesenvolvimento. Então, nós vamos começar hoje a explicar um pouquinho desde a fase intrauterina, ou seja, quando o bebezinho, o feto, ainda não nasceu, mas o seu cérebro já começa a se desenvolver. Então, o cérebro humano ele se desenvolve de uma forma progressiva até em torno dos 70 anos. Após essa fase, que é uma fase muito qualitativa, não temos comprovações ainda científicas de qual a idade certa que o neurodesenvolvimento vai entrar em declínio cognitivo. Mas nós sabemos quando que começa. Então, durante a gestação, qualquer situação emocional conflitiva pode afetar o neurodesenvolvimento desse feto. A mãe pode passar por um assalto, pode passar por uma circunstância muito abusiva ou de violência e isso afetar a formação dos fetos, inclusive gerar um transtorno. Outro fator que geram transtornos são uso de álcool, uso abusivo de drogas, uso de algum medicamento muito continuado, e às vezes a mãe tem um problema neurológico, mental e precisa realmente fazer uso de medicação. Então, diante dessa realidade, o número de crianças que têm nascido com hiperatividade, com autismo ou com algum outro tipo de transtorno tem crescendo. Se antes os transtornos vinham apenas por uma questão mais psicogenética, com a vida moderna eles têm multiplicado. Não sei se vocês já perceberam, mas essa questão da inclusão escolar tem sido muito debatida, porque todos nós estamos em aprendizado, em fase de aprendizado. Mesmo lendo bastante, é preciso experiência com cada nicho de atendimento. Então, eu tenho atendido muito crianças com TDAH, com dislexia, com DEPAC, e dessa forma tenho adquirido experiências da consciência fonológica. Então, esse desenvolvimento cognitivo, ele vai crescendo. Como esse desenvolvimento cresce? Muitas vezes vocês podem parar para perguntar: gente, mas como é que eu faço para desenvolver meu filho em casa? Eu não sei, eu vou procurar um vídeo no YouTube. Então, vocês acabaram de encontrar o vídeo certo aqui nas redes sociais, que eu não vou deixar apenas no YouTube, mas também no meu Instagram, @manu_neuropp. E vocês também vão encontrar esse vídeo no meu Facebook. Eu vou deixar no meu canal na minha página de palestras e de consultoria também. Então, é importante a gente parar para pensar que esse neurodesenvolvimento não é apenas brincar. Brincar faz parte do neurodesenvolvimento infantil. Mas o adolescente, por exemplo, né? A gente sempre fala muito de criança. Todo mundo já sabe como desenvolver uma criança? Muita gente sabe, muita gente não sabe. Então, como que a criança se desenvolve? Principalmente com a sociointeração, com a socioemoção. Então, nós vamos falar um pouco de cada coisa aqui, para o nosso vídeo também não se estender tanto. Primeiramente, a criança, ela amadurece no sentido cognitivo, mas também no sentido emocional, ou seja, o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional, os dois lados do cérebro,
vão se desenvolvendo por meio da sociointeração, por meio da concentração, da atenção sustentada naquele objeto, naquele movimento, por meio dos neurônios espelho, ou seja, o bebezinho nasce, se tiver um irmãozinho que já sabe falar, ele vai prestar atenção. Quando o irmãozinho falar mamãe, ele vai falar mamãe certinho. Agora, quando a criança não tem uma outra criança de uma faixa etária próxima para poder copiar, os neurônios espelho acabam não funcionando muito bem. Então, os neurônios criativos vão ter que fazer alguma coisa. Então, a criança fala mamã, papá, papá, mamã, né? Geralmente são as primeiras vocalizações da criança. Durante esse neurodesenvolvimento, é normal que ela ainda não tenha uma consciência fonológica. Ela não sabe o que são sílabas. Ela só sabe o que são sons e ela reproduz os sons que vai escutando. E às vezes cria sons, né? Como pipi, tatá, tum-tum. Porque esse neurodesenvolvimento é muito simples, é muito pueril. É uma poeirinha ainda. Não está unificado, não está sólido. Então, a solidificação desse neurodesenvolvimento acontece por meio da sociointeração, por meio das questões afetivas e também por meio da presença dos pais. Então, encontrar os pais, encontrar os responsáveis, as pessoas que dão alimento para a criança. Então, essa parte do se alimentar é a primeira fase da nossa vida. E quando a gente deixar de se alimentar, também será a nossa última fase do desenvolvimento da nossa vida. Então, é muito importante a gente parar para pensar que tudo tem um começo, um ápice, um meio e um fim. O neurodesenvolvimento é isso. E a parte feliz e triste da nossa mera humanidade. Todo mundo quer viver para sempre, mas a gente só está conseguindo estender um pouco essa parábola neurológica. Então, o nosso desenvolvimento de estimulação cognitiva, por exemplo, ele é muito necessário por meio de atividades lúdicas, por meio de testes que exigem mais concentração e atenção. É importante trabalhar-se as memórias, a memória de trabalho, a memória visual, a memória auditiva e todas as outras memórias que vão se destrinchando dessas memórias principais. Portanto, o reconhecimento também é muito importante. Se a criança, vai se desenvolvendo, mas não reconhece as pessoas que cuidam dela, não reconhece as palavras, não reconhece os lugares, porque existe também a memória espacial, geográfica, o raciocínio lógico, matemático. Então fica difícil esse neurodesenvolvimento sair da poeira para um tijolinho. Quando a gente sai da poeira para o tijolinho, esses tijolinhos eles vão formando uma grande parede muito bem estruturada. E na nossa fase madura, que vai mais ou menos dos 25 aos 55 anos, neurologicamente falando, Eu disse que eu não tenho aqui como botar provas, são apenas experiências de atendimento, mas vamos percebendo que esses neurônios, eles começam a ter uma consistência mais madura, então fica muito mais difícil também aprender algo totalmente novo sem uma base de conhecimento anterior. Então, quando você chega aos 35, 45, 55 anos e precisa aprender, por exemplo, mandarim, se você nunca ouviu muito mandarim, se você nunca visualizou o alfabeto do mandarim, fica mais difícil aprender o mandarim. Mas se você for aprender italiano, por exemplo, que tem uma base latina parecida com a nossa, pode ser mais fácil. Então, todo esse desenvolvimento neurológico, ele tem uma progressão até uma certa faixa etária.
Depois dos 70 anos, essas memórias, elas vão ficando cansadas, elas vão falhando, a parte visual, a parte auditiva, a parte da memória de longo prazo, a parte da memória de curto prazo, aquilo que você acabou de falar, de que você acabou de fazer, o que você comeu de manhã cedo. E as funções executivas, aquilo que você fez, como pentear o cabelo, passar uma maquiagem, tomar um banho, se vestir, essas memórias também são importantes das funções executivas. Como é que eu coloco a senha no meu notebook? Como é que eu lembro da chave do Pix do celular? Então, essas pequenas memórias, que são mais memórias de trabalho das funções executivas, elas começam a falhar após os 70 anos, se a pessoa não teve também um trabalho neurológico adequado, se a pessoa ficou muito tempo só vendo televisão, só na frente do celular, sem ter uma leitura mais consistente, mais profunda, sem neuropsicomotricidade. Nossa, mano, que palavra grande, o que é neuropsicomotricidade? Calma, a neuropsicomotricidade, ela é um trabalho neurológico adequado, portanto natural, que nós precisamos realizar por toda a vida. Por exemplo, a criança ela já começa a trabalhar com massinha, ela já começa a mexer na terra, ela já começa a brincar com alguma coisa. Então, isso é um desenvolvimento neuropsicomotor. Pular de um pé só, pular corda, caminhar, subir escada, descer escada, faz parte da nossa saúde mental. Muitas pessoas falam assim, ah não, mas eu não gosto de fazer nada dentro de casa. Eu tive uma cliente que ficou muito tempo tendo muitas empregadas e diarista e babá e sempre muitas pessoas para fazer as coisas para ela. E quando chegou perto dos 80 anos, essa parte da neuropsicomotricidade estava muito afetada. Inclusive afetou as suas pernas. Então é muito importante a gente manter a neuropsicomotricidade em dia também. Chega de preguiça, a gente tem que caminhar, a gente tem que nadar, tem que fazer alguma atividade física dentro das nossas condições, do nosso gosto também. Quem gosta de fit dance aí na juventude, né? Poxa, mas eu não posso dançar mais, eu tô com problema no pé, então o que eu faço? Vamos optar por uma hidroginástica, não é verdade? Vamos optar aí por um outro esporte, uma natação, alguma coisa que tenha menos impacto, uma bicicleta. Gente, bicicleta é tão bom, desenvolve tanta memória espacial, sentimento de liberdade necessário também para evitar esse declínio cognitivo que começa bem levinho, gente. Começa a gente repetindo a história para os filhos, para os netos, para os terapeutas. E depois esse declínio cognitivo, ele vai ficando cada vez mais grave. Você vai esquecendo de tomar banho, vai esquecendo que tem que tomar café da manhã, só come o almoço, espera a hora do jantar. Depois esse declínio cognitivo, ele vai atrofiando algumas musculaturas, porque os neurônios eles estão se apagando. Cada ano que passa, os neurônios eles vão morrendo. Então, quando nós temos uma morte, um envelhecimento, essa morte ela começa de uma forma celular. Então, nós vamos voltando a virar poeirinha. Por mais que você hoje seja um grande castelo, um dia esses pedacinhos eles vão se deteriorando, até que vai chegar uma parte do nosso corpo, né, que vai ficar insuficiente. Pode ser a respiração, pode ser a parte pulmonar, pode ser a parte cardíaca ou cerebral. Então, vamos pelo menos cuidar do cérebro. Na verdade, que é uma parte que a gente tem mais controle. Eu não tenho controle sobre o meu pulmão, vocês têm controle sobre o pulmão de vocês? Gostaria muito de entender de fisiologia para isso, nesse ponto, só entendo um pouquinho de neurociência, né, pela minha formação pedagógica e especialização em psicologia e saúde mental. Então, quando eu me aprofundei um pouco
na área de prevenção ao uso de drogas, eu fui percebendo que alguns cérebros de pessoas que usaram maconha por mais de 15 anos, eles começavam a se solidificar, ficava com umas pastas de gordura. Então, é muito importante a gente também cuidar do que a gente está ingerindo. Será que a nossa alimentação moderna está tão benéfica como na antiguidade? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu quero viver muito, mas viver com saúde. Portanto, os alimentos atualmente eles estão bastante industrializados, tem gordura trans, tem uma série de outras coisas que não são naturais, não fazem parte do nosso sistema orgânico. Então, quanto mais orgânica a nossa alimentação, mais qualidade de vida e também qualidade neurológica nós vamos ter até o fim da vida. Então é importante dosar os carboidratos, dosar os açúcares. Eu sou uma formiguinha, eu confesso a vocês que é difícil. É importante beber muita água. E nossa, como tem pacientes que falam assim, nossa, eu tenho muita dificuldade de beber água. Parece que a água não tem nada a ver com o cérebro, né? Mas o seu cérebro também precisa de sangue, precisa de movimento. Sem água você fica desidratado, com fome você não pensa direito, você não raciocina, você fica muito instintivo. Então, uma série de questões afetam sim o neurodesenvolvimento, tanto da criança, do jovem, do adulto e do idoso. Ave Maria, afeta muito mais. Então, é nesse sentido que eu vim hoje falar para vocês sobre neurodesenvolvimento. E se inscreva aqui no meu canal Emanuela Consultora, ative o sininho que eu vou fazer mais vídeos para vocês durante esse ano de 2022. Até a próxima!